Podcast Ser Feliz é uma Arte, um lugar onde o sentir não é fraqueza, é coragem, onde o silêncio vira palavra e palavra vira reencontro. Aqui, cada episódio é uma ponte que te levará de volta para você. Esse podcast é apresentado por mim, Edith Machado. Eu sou psicóloga, escritora e anfitriã desse espaço que foi construído para você, que busca mais do que respostas prontas. Aqui a gente se conecta com o nosso feminino e a partir dessa conexão constrói uma vida com mais saúde, bem-estar e consciência. Então aumenta o som ou coloca o fone e bora mergulhar no profundo. Episódio 24. A vergonha que você nem sabe que sente. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse espaço de reflexão que é o podcast Ser Feliz é uma Arte. Aqui a gente mergulha profundamente em temas pouco populares, coisas que talvez não se veja falando tanto por aí, mas que fazem muito sentido para o nosso crescimento emocional. E o tema hoje é assim, à primeira vista é ame-o ou deixe-o, sabe como? De cara, só de ouvir o título, você talvez se identifique muito de maneira visceral ou talvez você não se identifique nada, absolutamente nada. Mas olha, posso te dizer, esse tema é comum a todos nós e às vezes nós não temos consciência disso. Por isso eu tenho certeza absoluta que quando a gente chegar ao final desse episódio, você vai estar assim, me dando toda a razão de ter escolhido esse tema, porque ele super faz sentido. O tema é vergonha, é sobre isso que nós vamos falar hoje. A vergonha é assim, ela não grita, ela sussurra bem baixinho, sussurros venenosos que tem uma única raiz, e para falar dessa raiz eu vou chamar ela, que tem um trabalho vasto sobre vergonha, embora todo mundo ache que é sobre vulnerabilidade, mas não é. Ela é Brené Brown e olha o que ela diz sobre o que é vergonha. O sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que nós somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Esse é o texto dela, é a frase dela. A raiz da vergonha é, portanto, uma palavrinha única que a gente vai esmiuçar muito aqui hoje. Pertencimento, ou melhor, necessidade de pertencimento. Hoje a gente vai caminhar junto por esse território, a vergonha, a vulnerabilidade, o pertencimento. Então respira fundo aqui comigo, porque a gente não precisa performar, a gente não precisa falar que sabe tudo, a gente só precisa estar presente para o momento presente e abrir o coração. Primeiro, nós vamos diferenciar vergonha de timidez. Nem todo mundo é tímido, mas todo mundo tem vergonha. É um sentimento inerente à humanidade e a Brené Brown até fala que pessoas que não sentem vergonha não têm empatia nem compaixão, o que pode levar a gente a pensar que a falta total de vergonha tem a ver com transtornos de personalidade. Por exemplo, transtorno de personalidade social, né? A sociopatia é um exemplo, mas eu não vou me aprofundar nisso aqui porque não é o objetivo. O objetivo é entender que timidez é uma característica da personalidade e pessoas são diferentes em suas personalidades. Já a vergonha, ela é um sentimento comum a todas as pessoas, independente de você ter consciência disso ou não. No livro da Brené Brown, o livro A Coragem de Ser Imperfeito, tem uma parte bem legal que fala da pesquisa dela, e nessa pesquisa ela prova isso, que todo mundo sente vergonha. Ela pergunta o que é vergonha para as pessoas, e a resposta das pessoas é assim, são respostas maravilhosas, tipo, vergonha é dizer para minha esposa grávida que eu não tenho dinheiro. Vergonha é ouvir as pessoas me perguntarem para quando é o bebê, sendo que eu não estou grávida. Vergonha é falir. Vergonha é dizer para o meu noivo que meu pai mora na França quando na verdade ele está preso. São várias as respostas que mostram que nós sentimos vergonha, mas nem sempre temos consciência disso. E mais, sentimos vergonha em várias áreas da nossa vida, o que fez a Brené Brown mapear a vergonha.
Então, você pode sentir vergonha em áreas da sua vida diferentes e nem saber. Por exemplo, aparência e corpo. Quando você se olha no espelho e percebe que tem alguma coisa errada ali, né? Você tem vergonha do seu corpo. Dinheiro e trabalho. Por exemplo, ser demitida, não ganhar o suficiente, pode se tornar um sinônimo de vergonha. Maternidade, quando qualquer escolha sua é julgada, trabalhar fora e não cuidar dos filhos, não trabalhar fora e ficar só cuidando dos filhos, fazer algo, não ser uma mãe suficiente, né? Ou até mesmo ter um filho preso, viciado em drogas e ter vergonha, né, disso, porque achar que é realmente culpa sua, responsabilidade sua, né? Olha, é porque eu não fui uma mãe muito boa, então meu filho acabou sendo preso, coisas nesse sentido. Família, né? Quantas pessoas carregam segredos, brigas, ausências que parecem, né, que são coisas que não podem ser tocadas, a gente tem vergonha disso. Saúde física ou mental, ter alguma doença e ter vergonha disso, por exemplo, né? Sexo, quando você acredita que precisa performar, você tem vergonha de falar dos seus desejos, por exemplo. Idade, quando a juventude parece, né, ser muito valorizada, então eu não posso falar minha idade. Religião, quando a espiritualidade que você tem vergonha, ou você acha que não é boa o bastante, ou você tem vergonha de falar disso em público, do que você acredita espiritualmente. Traumas e rótulos, quando você tem vergonha de ter passado por um trauma, né? Por exemplo, quantas pessoas que eu atendo que foram abusadas quando crianças e morrem de vergonha disso, isso impacta na vida profundamente. Então, todos esses campos podem conter aí vergonhas que você nem tem consciência. Já parou para pensar sobre isso? Em qual área da sua vida você sente vergonha? Eu vou contar uma história de quando eu era criança e eu estava aprendendo fatos na minha época, né? A gente comprava em uma banca de revista uma tabuada. Era um livrinho assim com todos os fatos, né? De multiplicação, divisão, de soma, de subtração. E a gente tinha que decorar os fatos. Porque na minha escola existia o dia da arguição, que era quando a professora chamava aluno por aluno lá na frente da sala, sorteava uma multiplicação, uma divisão para você responder. Então, sorteava lá 7 vezes 9 e você tinha que falar o resultado. 8 vezes 4, 42 dividido por 7. Gente, aquilo para mim era pavoroso, pavoroso, era desesperador. Não era porque eu não sabia, porque eu até estudava, mas ser arguída ali, né, ser questionada, aquilo para mim e correr o risco de não acertar, de falar errado, de todo mundo rir, de virar gozação para os outros alunos da sala, isso era assim pavoroso para mim. Isso era tão forte que eu passava mal mesmo, eu ficava doente no dia da aula. E era sempre na sexta-feira à tarde. Acontecia a arguição e ela acabava mais cedo e a professora liberava a gente para brincar. Mas quem disse que eu conseguia brincar? Eu ficava tão nervosa, aquilo acabava comigo. Eu não prestava para nada depois daquela arguição, eu ficava péssima. E deixa eu te contar, eu cresci odiando matemática. Eu tinha certeza absoluta que eu nunca ia aprender, porque é claro, né, que eu errava os fatos. Quando a professora me chamava lá na frente, eu tremia, eu chorava, eu não conseguia responder. Às vezes eu acertava, mas eu ficava tão nervosa que na maioria das vezes eu errava. E assim, as pessoas nem gozavam tanto assim, né? Tinha alguns que riam alguma coisa, mas a professora protegia e tal, só que era traumatizante para mim. E eu segui a minha vida escolar assim, até que eu tive que fazer vestibular. E quando eu fui para o cursinho, eu tive que realmente aprender matemática para as provas do vestibular, que eram provas mais densas. E aí eu entendi que eu sabia, que eu compreendia, que eu podia resolver as equações. Por que eu tô te contando essa história? Para você entender que existe uma diferença entre timidez e vergonha. Eu sempre fui muito tímida, mas isso não tem a ver com timidez, essa questão dos fatos e etc. Não era sobre ficar tímida na hora de falar. Era algo muito mais forte, muito mais profundo. Era a vergonha de falhar, de errar na frente de todo mundo. Não era timidez, era vergonha de não ser suficiente, de ser inadequada.
Vou voltar lá na definição da Brené Brown. O sentimento intensamente doloroso, vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Na minha cabeça, era um defeito errar, falar errado, né? Decorar os fatos de multiplicação, de divisão e falar errado o resultado das contas. E eu tô contando essa história porque durante muito tempo eu tive vergonha de não ser inteligente o suficiente. Eu cresci realmente achando, acreditando que eu era um pouquinho burra porque eu não conseguia gravar os fatos, eu não conseguia responder certo, eu tinha uma dificuldade com matemática, enfim. Eu tinha vergonha de não conseguir aprender, eu achava que eu não conseguia aprender, e isso me trouxe uma dificuldade enorme de, por exemplo, perguntar em sala de aula quando eu tinha alguma dúvida, quando o professor explicava alguma coisa e eu não entendia, eu tinha vergonha de levantar a mão e perguntar. Eu tinha vergonha de compartilhar as minhas ideias, porque eu me achava meio bobinha, meio burrinha, então eu acreditava que as coisas que eu entendia, que eu gostava, os assuntos pelos quais eu me interessava, eram meio bobos, assim. Ninguém estava muito afim de saber, eram coisas desinteressantes. Então eu não falava das coisas que eu gostava, eu calava. E isso se travestia, se revestia, sei lá, isso parecia timidez. Mas não era timidez, era vergonha de não ser suficiente, de falhar, de errar, de ser inadequada, de ser defeituosa. Percebe? É uma raiz brutal da vergonha que me impediu de ser quem eu sou. Então hoje, estar aqui nesse podcast, compartilhando o que eu aprendi, trazendo assuntos que eu acho interessantes, é cura dessa vergonha, é me mostrar como eu sou. Não tem a ver com timidez, mas com trabalhar profundamente a vergonha. Ficou claro a diferença entre timidez e vergonha, entre a gente entender que a timidez é algo mais raso e a vergonha tem uma profundidade imensa e pode conter dores muito profundas? Percebe a ligação de uma coisa com a outra e o quanto isso é forte? A gente precisa também entender que nós não estamos falando de culpa. A gente precisa diferenciar timidez, culpa e vergonha. Então, timidez a gente já entendeu, agora culpa. Culpa é dizer, eu fiz algo errado, e aí eu vou me sentir mal por isso, eu me sinto mal porque eu fiz algo errado. E vergonha é mais cruel. A vergonha é, eu sou errada. Eu me identifico com o erro, eu sou errada. Isso é vergonha. A culpa é dizer, eu fiz algo errado e eu me sinto mal por isso. Vergonha é realmente se identificar com o erro. A vergonha é como uma teia invisível. Quanto mais você se debate para escapar, mais presa você se sente. Enquanto você não traz para a consciência, mais presa você se sente. Por isso é tão importante falar sobre vergonha. A vergonha, ela se alimenta no silêncio, né? Ela cresce no escuro, mas quando ela é nomeada, ela começa a murchar. Uma coisa que a Brené Brown diz muito no livro dela é que, e que eu acho super interessante também, é que a vergonha detesta ser o centro das atenções. Assim como a luz destrói os gremlins, a palavra, a conversa lança luz sobre a vergonha e a destrói. Essa é uma frase dela. Aqui eu vou fazer uma parte, porque eu citei uma palavra que, se você não leu o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, você não vai saber o que significa gremlins. Se você também não tem a idade que eu tenho, e aqui agora eu vou denunciar um pouquinho mais a minha idade, né, gente? Esse podcast é assim, já tô falando que eu era da época da tabuada, que comprava uma tabuada na banca de revista e tinha que decorar os fatos, e agora eu tô falando de um filme muito famoso nos anos 80, que é o Gremlins. Esse filme, ele conta uma história de umas criaturinhas que parecem fofinhas, mas quando elas se molham, elas multiplicam e viram um mal encarnado, assim, elas viram uns monstrinhos que destroem tudo, elas são péssimas. E molhar é molhar e elas se multiplicam, assim. E a Brené Brown, ela usa o filme como metáfora para falar que assim como os gremlins se multiplicam, basta uma gotinha de qualquer líquido, exposição ao sol ou comida após a meia-noite para eles se multiplicarem. Os pensamentos da vergonha, eles também se multiplicam dentro de nós se a gente não tomar cuidado. E eles vão virando uns monstrinhos internos, devoradores da nossa autoestima, da nossa autoconfiança, da nossa vida. Então, quando você começa a entender sobre a sua vergonha e quantos pensamentos e sentimentos ela disseminou aí dentro de você e te destruiu, você começa a aprofundar na sua dor, dar nomes aos bois e realmente começar a transformação. Isso é se vulnerabilizar, né?
Uma coisa que eu não falei da minha vergonha, né? Da minha vergonha na idade escolar, na fase escolar, e que isso ficou muito latente quando eu tive que estudar matemática, decorar os fatos, etc., é que eu me comparava muito a outras pessoas, né? Então, quando as pessoas aprendiam rápido, elas tinham um ritmo diferente de mim e elas aprendiam mais rápido do que eu, isso reforçava a minha vergonha de não aprender, de não conseguir entender, de não conseguir aprender. E a comparação, ela é uma outra vertente da vergonha, né? Ela é um dano muito forte que a vergonha causa em nós. Porque quando a gente tem vergonha, a gente começa a olhar para aquilo que a gente acha que falta em nós, para aquele defeito, e a gente começa a se comparar. E isso é destruidor. Isso é muito destruidor. E a gente precisa assumir isso para começar a se vulnerabilizar conosco, para entender sobre a nossa vulnerabilidade e sobre o quanto a vergonha ela está internalizada em nós. A gente só consegue entender a vergonha dentro de nós quando a gente começa a se vulnerabilizar para a gente mesmo. Vulnerabilidade é esse ato de acender a luz, é se permitir ser vista. Não é fraqueza, é coragem. A Brené Brown, ela conta que depois de uma palestra, um homem se aproximou dela e disse: é incrível a energia que nós gastamos tentando evitar os territórios difíceis e escuros da nossa alma, quando só eles podem realmente nos libertar. Olhar para esses lugares escuros e difíceis pode nos libertar realmente. Ou seja, você não é o que te acontece, você é o que você escolhe se tornar. E isso tem a ver com individuação, com a ideia de individualizar-se, que é atravessar esse território sombrio do eu não sou suficiente e descobrir que há, sim, em nós uma inteireza muito maior, muito mais interessante, muito mais potente, que inclui sombra e luz. A vergonha, quando encarada, ela deixa de ser uma algema e se transforma num portal. Na visão sistêmica, vulnerabilidade é também uma nova linguagem. Isso é muito importante. Quando eu digo eu sinto, eu preciso, eu escolho, eu estou quebrando no sistema crenças limitadoras e talvez gerações que se escravizaram por uma vergonha que elas não conseguiram nomear. Isso é ensinar o sistema uma nova dança. Numa perspectiva sistêmica, a gente pode falar que é um processo de entender que a vergonha, ela não é só uma força interna destrutiva, ela também é uma herança sistêmica, porque nós somos parte de um sistema e buscamos por pertencimento o tempo todo. E nesse paradoxo entre ser parte e ser se individualizar sem perder a sensação de pertencimento, a gente pode dar de cara com partes nossas que não têm permissão para existir. E a vergonha, ela vem para alicerçar isso em nós. Então, olha que interessante. Entender que é importante a gente aprender a se vulnerabilizar com a gente mesmo e assumir as nossas vergonhas, encarar as nossas vergonhas de frente, é, ao mesmo tempo, se individualizar, trabalhar esse nosso lado que é único, que é nosso e que faz a gente ser o que é, que nos dá potência de vida para a gente ser quem a gente é, para a gente transformar a nossa vida, para a gente viver em potencialidade, mas é também uma forma da gente trabalhar o nosso pertencimento no sistema, porque a partir desse processo de individuação, de assumir a nossa vergonha, de ser mais vulnerável, assumir as nossas vulnerabilidades, a gente também está trabalhando pelo sistema para libertar esse sistema de vergonha, para libertar esse sistema dos segredos familiares que envergonham todo o sistema e que muitas vezes podem estar trazendo danos enormes para a gente. É como se a gente pudesse, através da nossa libertação, libertar todo o sistema. Eu não vou entrar aqui eu não vou esmiuçar, não vou entrar profundamente na questão dos segredos familiares, mas o segredo familiar, gente, ele é uma porta gigantesca para a gente olhar para as nossas vergonhas inconscientes, para vergonhas tão poderosas que faz com que a gente se prenda ao sistema de tal forma que a gente não consegue não só passar por um processo de individuação, mas viver a nossa vida, a gente começa numa repetição, num processo de repetição. A gente não vai falar daquilo que dói dentro do sistema, por exemplo, acontece um assassinato em família, acontece um suicídio,
acontece uma tragédia familiar, mas ninguém fala sobre isso. E a gente vai se alimentando daquela dor inconsciente dentro de nós e repetindo situações, repetindo relações que não funcionam, repetindo dores, porque a gente não assume os segredos, a gente não assume porque a gente tem vergonha, a gente não consegue se vulnerabilizar. Olha o quanto isso é forte. Eu vou fazer um podcast depois sobre segredos familiares, vocês vão ver que tem tudo a ver com vergonha, aguardem. Mas voltando aqui para o nosso assunto de hoje, que é a gente aprender a entender sobre vergonha, diferenciar vergonha de culpa e de timidez, aprender que assumir as nossas vergonhas é treinar a vulnerabilidade em nós, a gente se vulnerabilizar para a gente mesmo, o quanto que isso é poderoso, o quanto que isso pode ser libertador, o quanto que isso pode ser curador. Eu vou trazer uma pergunta para você. Qual parte de você ainda pede permissão para existir? Qual parte sua você tem vergonha de dar luz, de permitir a existência? Eu já te falei que você tem que ter um caderninho, né? Caderninho Ser Feliz é uma arte. Você tem que ter para anotar essas coisas e para pensar e refletir e responder. Mas vamos lá. Nós podemos então pensar que a vergonha é medo de perder vínculo? Podemos. A gente pode pensar que a vergonha, no fundo, esconde um medo de perder um vínculo. Por quê? Porque se eu não for boa o suficiente, esse vínculo não se sustenta. Então, eu escondo aquilo que eu tenho vergonha para me tornar boa o suficiente. Medo de não ser digna de amor. E é por isso que dói tanto. O cérebro humano registra a vergonha da mesma forma que registra a dor física. A Brené Brown, ela nos lembra que o antídoto da vergonha é, então, a empatia. Não podemos vencer sozinhas, porque a ferida da vergonha é relacional. Olha como tem tudo a ver com psicologia sistêmica. A cura para a vergonha nasce entre pessoas. A gente cura a vergonha entre pessoas. Na psicologia sistêmica, novamente falando da perspectiva sistêmica, né? Conexão não é dissolução, é se enraizar mais, mas com autonomia. Pertencer não é vestir a máscara que agrada. Pertencer é estar inteira no sistema. Isso inclui acolher a sombra e a luz, a sua e a do sistema. O Murray Bowen, que é um grande nome da psicologia sistêmica, ele fala isso. A coisa mais importante da nossa vida é aprender a nos diferenciar, nos individualizar sem perder nossas raízes, nosso lugar no sistema. Aprender a nos individualizar ao mesmo tempo que nós fortalecemos os vínculos. Olha o quanto isso é bonito, né? Aprender, eu vou até repetir, aprender a nos individualizar ao mesmo tempo que nós fortalecemos os vínculos. Porque a sociedade fala o tempo todo que para a gente ser quem a gente precisa romper os laços, o que faz com que as relações se tornem descartáveis. E aqui não. O que a gente está dizendo é: aprenda a se vulnerabilizar, identifica a sua vergonha. Isso vai fazer com que seus vínculos se fortaleçam, porque quando você aprende a se vulnerabilizar com você mesma, você também aprende a se vulnerabilizar com o outro e isso fortalece os vínculos. Outra pergunta que eu quero te fazer: quem na sua vida poderia te ver hoje sem que você precise performar? Porque muitas das vezes, para esconder a nossa vergonha, a gente faz o quê? A gente performa. A gente performa, a gente esconde a nossa vergonha com uma super performance, mas isso não é quem a gente é, isso só faz com que a gente se afaste mais da nossa inteireza, da nossa essência, e os vínculos, eles acabam ficando fracos, porque a gente não permite que o outro nos conheça, a gente permite que o outro veja a nossa performance. Olha o quanto isso é forte, hein? Eu poderia ficar aqui falando muito tempo sobre vergonha, mas não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre agora a vergonha como uma emoção e o quanto a energia da vergonha ela pode nos impactar fortemente. Saindo um pouco da perspectiva psicológica, da psicologia sistêmica, do olhar da Brené Brown, eu queria trazer um outro conceito para você bem importante, mais holístico. Olha como todos os conceitos estão interligados.
O Dr. David Hawkins é um psiquiatra e ele é autor de um livro incrível que se chama O Poder contra a Força. Ele tem outros livros, né? Mas eu vou citar esse porque é um livro muito importante. E ele fez uma pesquisa sobre a vibração das emoções. Então, ele fez uma escala das emoções que vibram mais alto e das emoções que vibram mais baixo. A vergonha, ela tá na base dessa escala, ou seja, ela é uma das emoções de menor energia vital. A vergonha, ela te impede de ter força de vida para realizar suas coisas. Ela vibra numa frequência muito baixa, abaixo até da culpa. Ela tá mesmo ali na base. E quando a gente tá numa emoção, a gente tem um estado de consciência, segundo o Dr. David Hawkins, quando a gente está numa emoção, a gente tem um estado de consciência e a gente tem uma postura de vida. Quando a gente está vibrando na vergonha, mesmo que inconsciente, e a gente já falou aqui que às vezes você pode ter vergonhas inconscientes, vergonha é algo inerente à humanidade, todo mundo tem, mesmo que você seja uma pessoa expansiva. Quando você está vibrando na vergonha, ela drena a sua energia psíquica e vital e mantém você num padrão de autossabotagem, de retraimento e até de adoecimento. Gente, olha o quanto isso é forte. Pessoas que vivem vibrando na vergonha sentem-se fundamentalmente defeituosas, indignas de existir, indesejáveis. Essa é uma postura inconsciente que a pessoa toma na vida. Gente, o que é isso, Brasil, com essa informação? Por quê? Isso acaba criando uma identidade de inadequação que mina a autoestima e pode levar em estados de depressão profunda ou até mesmo coisas mais sérias. É algo que a gente precisa pensar. Para o Dr. David Hawkins, a vergonha não é apenas uma emoção, mas um campo de energia que colore toda a percepção da realidade. A pessoa enxerga o mundo através das lentes da inferioridade, do medo de ser exposta, da sensação de não ter valor. Olha isso, gente. A vergonha, ela é paralisante. Ela atinge o núcleo do ser. Eu sou ruim, eu não mereço. Então, olha como esse episódio do nosso podcast hoje, ele pode ser curador para você. Se você nunca pensou sobre isso, aprofunda nisso, mergulha nisso, porque isso pode te trazer uma cura muito profunda. Sair dessa inconsciência da vergonha, da ignorância da vergonha que você não sabe que tem, mas ela está aí enraizada profundamente. Não é incrível isso? É por isso que eu digo para você, se você gostou desse podcast, não deixa de compartilhar ele com as pessoas que você ama. Vamos fazer uma profunda e extensa corrente de autoconhecimento, de autoamor, de cura, porque isso é muito profundo e é muito lindo, né? Como que as coisas elas acabam se interligando, e mesmo que a gente não entenda muito sobre psicologia sistêmica, mesmo que a gente não tenha lido o livro da Brené Brown, aí vem uma visão holística que faz com que a gente abra a consciência. É sobre isso. Eu espero que você tenha curtido. Se você quiser depois saber mais desse trabalho do Dr. David Hawkins, eu posso sim fazer um podcast só sobre isso, eu tenho certeza que você vai amar, mas deixa lá no Instagram, me manda mensagem, Edith, adorei, quero saber mais, que a gente conversa mais sobre isso em um outro episódio do podcast. Hoje nós atravessamos o território da vergonha, trabalhando a coragem para se vulnerabilizar, trabalhando o entendimento do que é um pertencimento saudável. A gente pode ser autônomo e pode ainda pertencer, e trabalhando esse olhar holístico da vergonha. Agora eu quero te propor um gesto simples, que é: pega uma folha, pega aí seu caderninho e escreve 3 frases começando com eu mereço. Trabalha essa postura que eu falei, que o Dr. David Hawkins cita, né? Que a vergonha, ela paralisa, ela tira da gente a força vital. Então trabalha isso. Eu mereço. Dobra essa folha e guarda com você. Ela vai ser a sua lembrança nos dias em que a vergonha quiser sussurrar, sabe? Que os gremlins da vergonha quiserem se multiplicar aí e te destruir por dentro. Então, lembra disso. Você merece bem-estar, saúde, felicidade. É isso que eu te desejo do fundo do meu coração. Mais uma vez eu te falo, se esse episódio te tocou e você está ouvindo ele pelo YouTube,
curte, compartilha. Se você está ouvindo no Spotify, curte, compartilha com uma amiga, com uma pessoa que merece também alegria, felicidade, bem-estar, amor, tudo de melhor e principalmente cura. Principalmente também conhecimento sobre a vergonha, que pode ser algo que está muito internalizado, escondidinho dentro de nós e que pode nos prejudicar imensamente. Sinta o meu abraço, sinta o meu carinho. Aqui você sabe que você não precisa ser perfeita, que você simplesmente precisa estar aberta, com o coração aberto para receber todo esse conteúdo que eu preparo com todo carinho e amor para você. Um beijo grande e até o nosso próximo mergulho.